Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. E sempre que a gente fala de sobrevivencialismo e preparação, e você vai fazer uma pesquisa, uma das primeiras coisas que vai aparecer ali é a estocagem de alimentos. As pessoas armazenando alimentos para consumir no futuro. Se você quiser saber como armazenar alimentos, eu vou deixar um link para você aqui em cima. É uma ótima saída para você usar em tempos de crise e até em tempos que o preço está muito alto. Uma das principais estratégias é você armazenar arroz em garrafa PET. Colocado dessa forma, sem oxigênio em uma garrafa PET, ele vai durar por tempo indeterminado. Alguns dizem que até 100 anos o grão fica perfeito aqui dentro. Isso é muito tempo. E também faz do arroz branco tipo 1 um verdadeiro coringa da sobrevivência. Dito isso, hoje eu vou mostrar para vocês esse aqui, um arroz que já está comigo desde 2020, devidamente armazenado. Não, eu não vou ensinar para você hoje como armazenar o arroz. Eu vou ensinar para você hoje métodos diferentes para você usar o arroz. Mas antes disso, eu preciso que você já coloque seu dedo no like, favorite e compartilhe esse vídeo. Porque se você não fizer isso, a gente vai desaparecer aqui na plataforma. E você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque esse canal sempre mostrou e sempre mostrará coisas úteis para livrar a nossa cara quando as coisas dão errado. Então, bora lá, vamos assistir esse vídeo e vamos começar com o preparo do arroz. Vamos preparar esse arroz usando o mínimo do mínimo do mínimo de recursos. Bora lá. Vamos começar já com as dicas. Sempre que você for abrir uma preparação que está guardada há muito tempo, dá uma conferida se está tudo certo, está tudo no lugar, entendeu? Geralmente, quando alguma coisa estraga, já dá para ver direto na hora que você bate o olho, tá? Essa daqui tá toda certinha, bora lá. Ó, tá ainda com o algodãozinho queimado aqui, tem que tirar isso aqui. Vamos lá. Cheiro de louro. Vamos comer. Bora lá fazer arroz de um jeito inovador. Isso daqui é uma sopeira da Stanley. Na verdade, nada mais é do que uma garrafa térmica, ok? Vamos lá. Vamos abrir a nossa garrafa térmica. O legal dela é que ela tem uma boca larga, né? Vamos colocar as nossas preparações aqui. Aqui está o nosso arroz. Vamos colocar um tanto de arroz aqui. Deixa eu ver. Mais um tanto. Olha aqui o tanto de arroz que eu coloquei, tá? Mais ou menos 50 gramas. Uma colherinha de sal. Você pode fazer isso sem tempero nenhum, que também vai ficar bom. Eu vou colocar um pouquinho, ó, de alho desidratado, tá? Escreve aí nos comentários como é que você gosta de comer seu arroz. Você já comeu um arroz super temperado? Pois é, essa é uma das opções que você pode fazer agora, tá? Eu tenho aqui, ó, chimichurri. Chimichurri é basicamente tomate, cebola e cheiro verde. Eu vou colocar um tantinho aqui também, só para dar uma corzinha e um saborzinho extra nesse arroz de preparação, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, como fica. Bonito, né? Se você quiser colocar mais alguma coisa nesse preparo, tipo lentilha, pedacinho de carne, carne desidratada, charque, bacon, cabe tudo, até umas linguiças aqui dentro, que quando você abrir, vai estar tudo prontinho, tá? E agora, água fervendo. Bora lá? Ó, eu vou colocar 2 vezes a água, a medida de arroz que tem aqui, tá? A água para cobrir 2 vezes o arroz. Olha lá. Porque depois a gente não vai abrir mais, tá? Vou colocar aqui e colocar a tampa térmica. Vamos lá. Bem fechada. E a outra tampa em cima. Prontinho. Se você fizer isso mais ou menos antes do almoço, 1 hora, 2 horas antes do almoço, na hora do almoço ele vai estar prontinho. Geralmente o pessoal leva isso daqui de marmita, tá? Faz uma espécie de risoto aqui dentro e leva
de marmita. No risoto você vai colocar uma misturinha lá. Uma das melhores receitas que a gente fez foi exatamente essa que eu mostrei para vocês, com um elemento a mais. Copa. Sim, aquela copa suína, você pega um pedaço dela, pica, coloca aqui dentro, que você vai ter uma baita de uma refeição. Mas por hoje, nós vamos precisar de arroz branco. Então, vamos esperar isso aqui e a gente já volta. Vou pegar minha colher aqui, abrir o meu arroz. Ah, pegou pressão, hein? Arroz. Deixa eu soltar ele um pouquinho aqui. À medida que você vai soltando, o volume vai aumentando. Por isso que você não pode colocar mais do que 50 gramas numa marmita como essa, tá? E 50 gramas é uma porção mais que suficiente para uma pessoa. Dá uma olhada aqui, ó. É bastante arroz mesmo, tá? Agora vamos experimentar para ver se tá bom. Mas, enquanto eu almoço aqui, vamos fazer mais um arroz desse todo branquinho, porque tem bastante receita para mostrar para vocês ainda, hein? Fica por aí. Aproveite e já dá o like se você não deu. Então a gente acabou de ver uma forma alternativa de cozinhar arroz. Agora a gente vai trabalhar esse arroz branquinho que a gente fez. A gente vai começar com uma outra receita que vai abrir para vocês vários outros entendimentos. Essa receita é a de massinha de arroz. Bora aprender a fazer isso. Você vai precisar de 200 gramas de arroz cozido, um pouquinho de azeite, tá? Pouquinho, não pode pôr muito, senão ele não dá liga. Basicamente, a massa fica assim, ó. Quando você aperta ela, ela se molda, tá vendo? Vamos começar a trabalhar. Você já se perguntou como nascem as receitas de sobrevivência? Pois é, as receitas de sobrevivência nascem de adaptação. Essa daqui, por acaso, vem da África, mais precisamente dos campos de refugiado da África que recebiam o arroz da ONU. Sim, eles recebiam exatamente esse arroz aqui, o arroz branco tipo 1, e geralmente eram 200 gramas por pessoa a ração. A partir daí, eles saíam em busca de misturinhas e coisinhas para poder colocar, misturar no arroz e poder fazer uma comida legal. Não era só cozinhar ele, encher a mão e comer, entendeu? Então, aqui nós temos um exemplo de algo que começou com uma comida de sobrevivência lá e ele acabou terminando com uma comida que eles adotaram e comem direto. Sim, eles fazem essa comida aqui direto, agora ela virou uma incorporação nos cardápios, tá? Então você vai ter algumas coisas, poucas coisas aqui, e nós vamos fazer uma massa que vai receber esse recheio aqui. Bora lá. Primeiro vamos colocar uma quantidade de arroz aqui. Ó, arroz batido, tá? Cozido e batido. Olha só. Agora, com as mãos, a gente vem e aperta ele aqui na panelinha. Ó. Ele vai virar uma massinha, tá? Quem já comeu tapioca vai achar que tá comendo uma tapioca. E isso não é novidade não, viu, galera? Isso aqui já existe por lá há muito tempo, tá? Não é uma receita que começou a ser feita agora e tudo mais. Então vamos lá. Você tem aqui o arroz cozido. Vamos colocar uns pedacinhos de queijo moído aqui, ralado. Não pode ser muito. O segredo é você não ter muitos ingredientes, tá? Eles usam muitos temperos secos por lá, tipo esse aqui, alho, cebola, tomate seco. Vamos colocar aqui no nosso preparo também, ó, espalhar bem aqui. Vamos colocar umas cenouras também e deixa eu ver. Vamos botar um ovo lá. Eu vou colocar um ovo de codorna para lembrar ovo de passarinho, tá? Ó. Lá na África os caras catam muito ovo de passarinho. A gente vai usar pouco calor para fazer isso, um fogo bem baixo, tá? Lembrando que são locais que você não vai ter
um consumo muito grande de energia, de combustível, tá certo? A gente vai usar bem pouco combustível, então vamos lá. Mudou totalmente a percepção que eu tinha do gosto do arroz. Não tem nada a ver com o gosto do arroz de panela, só cozido, tá? Ele ficou crocante, ele ficou com mais sabor, acabou assimilando o gosto de tudo que a gente misturou aqui dentro. É bem gostoso, tá? Torradinho, e ele é feito assim, com essa cara de panqueca mesmo. Não, nós não paramos por aqui. Tem muito mais coisa para fazer com o arroz. O arroz, quando batido, ele vira uma massinha. Então, o que a gente vai fazer agora é usar arroz cru para fazer um pão. Sim, pão de arroz. Se liga aí, eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês, tá? Então vamos lá. Você vai precisar de 2 xícaras de arroz branco tipo 1. Esse arrozinho igualzinho que está nas nossas preparações, tá? Aí você vai pegar esse arroz e vai deixar ele na água de um dia para o outro. Você também vai precisar de 1 ou 10 gramas de fermento biológico, 50 ml de óleo ou azeite, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colherinha de chá de sal. Vamos começar com o arroz cru. Lembrando que você tem que deixar ele de molho. Se não deixar de molho, não vai dar certo, tá? Vai ficar tudo pedaçudinho e você vai vir aqui reclamar. Colocado o arroz, vamos dar uma quebrada nele agora, tá? Vamos ligar aqui a nossa bluete. Agora, deixar descansar só um pouquinho, untar a forma e levar para o forno. Vamos ver como isso ficou. Você que está assistindo esse vídeo agora não tem noção de quantas receitas a gente já testou para poder chegar na que a gente está passando para vocês. Não foram poucas, algumas deram certo e outras foram grandes porcarias. Não foi não, Raposa? Pois é. Diga lá. Então bora lá para mais uma. Vamos ver se dá certo, Raposa. Essa aqui eu tô com fé, hein? Essa, vamos ver. Despeja aqui dentro. Como vocês podem ver, é uma massa molinha, tá? E isso daqui assa em fogo baixo, ok? Só levar para o forno. Cresceu e aí murchou. Mas ainda é o que parece mais saboroso. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Dá licença. Crocante. Meio durinho, hein? Ó. O gosto parece tão bom. É gostoso. Mas ainda assim, essa é a melhor receita até agora. Dúvida? Acabou virando um pão de roer. Sei lá. Você já fez pão usando grão de arroz assim? Coloca aí nos comentários. Ele tá mais parecendo uma esponja, dá uma olhada, ó. É uma esponja mesmo. Ele ficou bem aerado, mas ele tá estranho. Essa tal melhor receita de pão com... Não é mesmo? Não é mesmo, de jeito nenhum. Então, para finalizar, vai entrar mais uma receita. Essa aqui eu conheço e eu sei que ela dá certo, ok? Mas você precisa saber de algumas coisas. Isso daqui é leite condensado, como dizem os meninos aqui em casa, leite condenado. O leite condensado pode ser dissolvido. Ele é um leite que foi criado na época da guerra. Ele não era esse troço doce que você conhece hoje aqui. O da guerra era bem mais... tinha menos açúcar, na verdade, tá? Uma latinha dessa daqui, ela pode fazer até 2 litros de leite. A fins de conhecimento, se você quiser armazenar isso aqui, você pode transformar isso em 2 litros de leite. Essa é a função primordial para que isso foi criado, não para que você abra a lata e tome tudo no bico, entendeu?
Então, sabendo disso, nós vamos fazer uma nova receita. E essa receita vai ser de arroz doce. Mas eu não vou usar esse leite condenado doce pra caramba para fazer essa receita para vocês, que todo mundo sabe, eu sou diabético e eu quero experimentar essa nova receita. Então, o que nós vamos fazer é cozinhar arroz doce aqui, ó, na garrafa térmica. De novo, bora lá. Ah, você está querendo saber porque eu vou entrar com mais um produto cozido aqui dentro. Porque esse é doce, é arroz doce. E muita gente diz que o arroz doce muda de gosto drasticamente depois que ele fica exposto um tempão dentro do louro. Será que é verdade? Será que o arroz doce vai pegar gosto de louro? Porque se pegar, é meio estranho, né? Mas vamos testar isso agora. Tem cheiro de louro mesmo, tá? Seria interessante você passar uma aguinha antes, mas eu quero experimentar agora para ver como fica. Tem muita gente que diz que se você simplesmente passar uma água, dar umas 2, 3 lavadas, ele vai ficar bom. Mas como é comida de apocalipse, eu não quero desperdiçar água, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 50 gramas de arroz. 50 gramas de arroz é o suficiente para uma pessoa, é uma dose de arroz, tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um envelope de adoçante, tá? Quem não tem cão, caça com gato. Se liga nisso, tem 2 colheres de leite em pó, tá? Por que o leite em pó? Para engrossar e dar uma cremosidade no arroz doce, tá? Se você não colocar, não vai virar isso aqui, ok? Vamos mexer aqui, deixar bem mexido, ó. E agora é hora de colocar leite quente. Tem que ser leite muito quente, beleza? Vamos lá. Um pouquinho só. Eu não vou encher a panela de arroz doce, tá? Só um trisquinho mesmo. E agora eu vou mexer isso daqui pra caramba para dar uma boa dissolvida em tudo que eu coloquei lá dentro. Muitas vezes, se você não mexe, ele se acumula num ponto só e aí a receita não dá certo ou fica muito ruim. E eu odeio aquele gosto de adoçante na boca, tá? Bem mexido. E agora eu vou colocar 2 vezes a água. Geralmente, quando você vai fazer um pouquinho só de arroz, você põe uma medida, não é? Eu vou colocar 2, tá? Eu vou colocar bem mais leite que o normal. Leite fervido. Se você quiser fazer só com leite condensado ou só com leite em pó, aí você tem que dissolver antes e preparar a mistura, ok? Porque é o leite fervido que vai dar o gosto na coisa. Bem fervido, damos aquela última mexida e agora colocamos a tampa e apertamos. Apertamos até gemer. Bem apertado mesmo, só fechar a tampinha aqui e esperar até que fique pronto. Vai ser mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. E aqui está, cozinhou e eu deixei esfriar bem, tá até meio geladinho, tá? Vamos lá. Vamos ver como ficou o nosso arroz doce. E se ficou comível e se ficou com cheiro de louro. Não, não tem cheiro de louro, pelo menos aqui, tá? Ó, a carinha dele. Vou abaixar a câmera aqui para vocês poderem ver ali, ó, tá? Bonito tá, cheiroso também. Vamos ver o gosto. Cremosão, ó. Ó, vamos lá. Tá cremoso, tá? Ficou perfeita a receita em termos de cozimento. Tá sem açúcar, claro. Podia ter mais 1 ou 2 envelopinhos de adoçante para ficar docinho assim, mas tudo bem. Aqui, hum, ó, tem gosto de louro, tá? Tem. Coloquei canela. Vamos ver se com canela o gosto some. Sim, some. Totalmente. Uhum, uhum. Com canela, o gosto parece que foi para algo como iogurte.
Realmente muito bom, me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. Hum, uhum. Eu vou resolver esse problema aqui, eu já volto. Olha só, eu achei o arroz doce absolutamente sensacional, bom mesmo. Talvez com 2 saquinhos de adoçante ele ficaria muito mais passável para quem não gosta de coisa totalmente sem açúcar, tá certo? Mas é muito gostoso e vale a pena. Já o pão, eu tenho lá minhas dúvidas, porque essa receita, mesmo eu testando várias, eu não consegui chegar num ideal. Vira um pão comível? Sim, é até pecado falar que não dá para comer, mas não é aquela coisa saborosa que substituiria para sempre uma comida do dia a dia. Não, é um pão diferente, certo? Mas se você tiver aí uma receita de pão feito à base de arroz, coloca aqui nos comentários que tem muita gente, mas muita gente mesmo procurando isso, e a gente vai ver as receitas que vocês estão mandando, que vocês já testaram, e vai tentar fazer aqui também e traz isso num outro vídeo para vocês. Antes disso, de ir embora, coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver mais aqui no canal, que tipo de receita, que tipo de testes como esse você quer assistir aqui no guia, que a gente vai providenciar para vocês, beleza? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um link de um curso que o YouTube colocou agora para que você possa aprender como lidar com alimentos e bebidas. Então, se você clicar aqui nessa abinha cursos, você vai direto para o protocolo 550, é totalmente gratuito e você vai aprender como armazenar alimentos e algumas receitas que são clássicas de sobrevivência, melhores que o pão de arroz. Beleza? Deixa seu like, favorite e compartilhe. Eu sou o Batata e a gente se vê no próximo. Até mais.